Boa noite, queridos irmãos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês em mais esta oportunidade que estamos tendo hoje. Então, que Jesus nos envolva, nos dê a sabedoria para o entendimento que nós estamos necessitando. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos continuar o livro Mecanismos da Mediunidade, que na aula passada o Orlando falou sobre o capítulo 19, e hoje nós vamos falar sobre o Orlando falou sobre o capítulo 18, nós vamos falar sobre o capítulo 19 hoje, né? Que é sobre ideoplastia. É o livro Mecanismos da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz. Então, para começar, vamos entender um pouquinho o que é essa palavra, esse mecanismo que é a ideoplastia. Ideoplastia é a materialização do pensamento. Então, nós temos aqui uma definição no dicionário O Espiritismo de A a Z, da FEB, coordenado por Geraldo Compete Sobrinho, e que ele fala assim, a definição: nesse estudo da telecinesia é palavra usada para significar o movimento dos objetos sem o emprego de qualquer força conhecida. Os espíritos põem em ação os métodos de análise comparada, aproximando e ligando os ditos fenômenos aos da ideoplastia propriamente dita, a matéria somática do organismo do médium exteriorizada sob forma fluídica ou semifluídica. Essa parte é um pouco também, né, que a gente lembra da materialização, sai do médium e dá para ser formada uma cabeça, a mão, qualquer objeto, ou qualquer objeto, né? Se caracteriza em um membro, em uma cabeça, em uma forma organizada, com o auxílio da vontade subconsciente do médium, porque é vontade subconsciente, porque o médium, embora esteja ali, ele está sendo dirigido por um dirigente espiritual ou até um dirigente encarnado, compreendendo nesta série todas as manifestações anímicas de uma mesma ordem, que não diferem uma da outra senão pela graduação evolutiva. Então, é a matéria viva exteriorizada, é plasmada pela ideia. Sempre ideoplastia, sempre pelo pensamento. Então, o nosso pensamento vai se materializando. Faculdade que tem o pensamento de exercer uma ação direta sobre a matéria. Então, nós precisamos entender um pouco da palavra ideoplastia para a gente conseguir entender o capítulo, que agora nós vamos entrar propriamente dita no capítulo 19 do livro. Então, vamos começar pelo sono provocado. O sono provocado nada mais é do que a hipnose. Então, para maior compreensão de qualquer fenômeno da transmissão mediúnica, não nos será lícito esquecer a ideoplastia, pela qual o pensamento pode materializar-se, criando formas que muitas vezes se revestem de longa duração
conforme a persistência da onda em que se expressam. Então, qualquer coisa que a gente for pensar, ela pode se materializar. Pode não, ela vai se materializar. Agora, o tempo que ela vai ficar ali sustentada depende da nossa intensidade do pensamento, como diz aqui, da onda em que ela vai se ligar. Se é mais forte o nosso pensamento ou apenas passou pela nossa cabeça, mas se ela for mais forte, ela vai se manter por mais tempo. Entendendo-se que os poderes mentais são inerentes tanto às criaturas desencarnadas quanto às encarnadas, é natural que os elementos plásticos e organizadores da ideia se exteriorizem dos médiuns, como também dos companheiros que lhes comungam tarefas e experiências, estabelecendo-se problemas espontâneos cuja solução reclama discernimento. Então, a ideia sempre vai ser exteriorizada através do pensamento. Aqui ele está falando pelo pensamento. E nós temos que ter o discernimento para ter bons pensamentos, fazer coisas boas, para que a gente não caia numa situação mais complicada. Para clarear o assunto, recordemos o circuito de forças existente entre magnetizador e magnetizado no sono provocado. Então, aqui o magnetizador é quem hipnotiza e o magnetizado está sendo hipnotizado. Se o primeiro sugere ao segundo a existência de determinada imagem em certo local, de imediato a mente do sujeito, quer dizer, do hipnotizado, governada pelo toque positivo que a orienta, o toque do magnetizador, concentrará os próprios raios mentais no ponto indicado. Então, ele está sendo dirigido pelo magnetizador, aí plasmando o quadro sugerido. Então, ele vai montando o quadro na sua cabeça de acordo com o que ele está sendo, com as orientações que ele está tendo, segundo o princípio da reflexão, pelo qual, como no cinematógrafo, na máquina que projeta um filme, a projeção de cenas repetidas mantém a estabilidade transitória da imagem, com o movimento e som respectivos. Então, ele vai ver tudo aquilo e vai trazer na sua mente tudo aquilo que ele viu. O hipnotizado contemplará, então, o desenho estabelecido nas menores particularidades de tessitura. E se o hipnotizador, sem preveni-lo, lhe coloca um espelho à frente, o sensitivo para logo demonstra insopitável assombro, quer dizer, ele fica assim, difícil de entender o que está acontecendo. Ao fitar a gravura em dupla exibição, porquanto a imagem refletida parecer-lhe-á tão real quanto a outra. Então, ele vai ter uma imagem na mente e outra imagem refletida no espelho. Emprega-se comumente a palavra alucinação para designar tal fenômeno. Contudo,
a definição não é praticamente segura, de vez que na ocorrência não entra em jogo o devaneio ou a ilusão. É porque, para quem está passando por essa situação, não é uma alucinação, porque é tudo tão real que não se trata de uma alucinação ou de uma ilusão. É uma imagem real. Tudo que você está passando, a pessoa que está hipnotizada nesse momento, ela está vendo tudo de maneira real. Eu vi uma explicação assim, é como se fosse numa festa de aniversário que tem aquelas bolas as bexigas, né? Então enche a bexiga, tem a bexiga lá. Em determinado momento, aquela bexiga estoura. Mas não foi por isso que a bexiga não existiu. Ela esteve lá enquanto estava cheia. A hora que ela explodiu, a hora que ela furou, não tem mais. Mas ela existiu. Então não se trata de uma alucinação, né? Qual acontece nos espetáculos de televisão em que a cena transmitida é essencialmente real através da conjugação de ondas. O quadro entretecido pela mente do magnetizado ao influxo do magnetizador é fundamentalmente verdadeiro, segundo análogo princípio, porque fazendo convergir em certa região as oscilações do próprio espírito. O hipnotizado cria a gravura sugerida, imprimindo-lhe vitalidade correspondente à força de percussão sutil pela qual a tela se estrutura. Então, para ele, tudo é real, ele está sendo dirigido e vai criando as telas todas real, como se fosse nós em casa, né, assistindo a uma televisão, um vídeo, alguma coisa assim. É tão real para ele que está vendo espiritualmente, quanto nós vendo alguma tela de televisão. O acontecimento corriqueiro, aliás, dá noções exatas da ideoplastia em todas as atividades mediúnicas, comandadas por investigadores em que a existência alcança as raias da presunção. Multiplicando instâncias além da fiscalização compreensível e justa, não se precatam de que se transformam em hipnotizadores incômodos, ao invés de estudiosos equilibrados, interferindo no circuito de energias mantido entre o benfeitor desencarnado e o servidor encarnado, obstando assim a realização de programas do plano superior, com vistas à identificação e revelação da espiritualidade maior. Então, aqui ele nos chama a atenção de que quando for realizado alguma sessão desse tipo, não se pode fazer para brincadeiras ou curiosidades, porque deixa de ter o seu propósito maior, que é a espiritualidade maior nos revelando alguma coisa, nos ensinando alguma coisa, e muitos irmãos se valem disso por curiosidade, para divertimento, para chamar atenção. Então, esse não é o objetivo de que o plano superior necessita.
Agora nós vamos passar para o outro item, que é nos fenômenos físicos. Nas sessões de efeitos físicos ante as energias ectoplásmicas exteriorizadas no curso das tarefas em vias de efetivação pelo instrutor espiritual, se o experimentador humano formula essa ou aquela reclamação, eis que a mente mediúnica, qual ocorre ao sujectia, na hipnose artificial, que é antes, se deixa empolgar pela ordem recebida, emitindo a própria onda mental, não mais no sentido de atender ao amigo desencarnado que dirige a sessão em foco, mas sim para satisfazer ao pesquisador do campo físico. Então, nas reuniões de efeitos físicos, aqui já estamos falando de um médium que não é na hipnose, é uma reunião de efeitos físicos, onde vai ser utilizado o ectoplasma do médium, energias ectoplasmáticas exteriorizadas. Então, vai sair as energias do médium para se formar, pode se formar algum objeto, algo ali próximo ao médium. Só que existe numa sessão dessas o orientador encarnado e o orientador desencarnado. Então, os dois precisam estar em perfeita harmonia para que o trabalho mediúnico ocorra de maneira objetiva, de maneira que conforme o plano espiritual superior necessita. Daí porque, apreendendo com mais segurança as necessidades do médium e respeitando-as com o elevado critério, o critério de quem percebe a complexidade do serviço em desenvolvimento. As entidades indulgentes e sábias se retraem na experiência, mantendo-se em guarda para proteger o conjunto, à maneira de professores que, dentro das suas possibilidades, se colocam na posição de sentinela quando os alunos abandonam os objetivos enobrecedores da lição, a pervagarem no terreno de caprichos inconsequentes. Então, conforme nós falamos antes, se houver uma confusão ali entre os dois e o dirigente encarnado não estiver em perfeita sintonia com o desencarnado, não vai dar certo a reunião. Então, o que acontece? Sempre, nós já ouvimos falar aqui na casa, não deu certo, os nossos amigos elevados vão se afastar para a gente voltar ao prumo, digamos assim, a desenvolver de maneira correta o nosso trabalho. Mas neles não é que eles vão nos abandonar, eles vão se afastar de nós para que quando nós nos reencontrarmos, nos reequilibrarmos, eles tiverem a oportunidade de voltar, porque eles nunca nos abandonam, eles se afastam, mas não nos abandonam. Interferências idioplásticas. Mentalizemos o orientador desencarnado numa sessão de ectoplasmia, regularmente controlada, quando esteja constituindo de forma de um braço
quando esteja constituindo a forma de um braço com os recursos exteriorizados do médium. Então, aqui é uma sessão ectoplásmica, né? A planejar maior desdobramento do trabalho em curso. Então, nós estamos aqui numa sessão e o orientador desencarnado, o orientador encarnado, tá tudo correndo. Se no mesmo instante o experimentador terrestre tocando a forma tangível solicita, por exemplo, uma pulseira, quer uma pulseira no braço, de imediato a mente do médium recolhe o impacto da determinação e, em vez de prosseguir com o controle benevolente do operador desencarnado, passa a obedecer ao investigador humano, centralizando de modo inconveniente a própria onda mental induzida sobre o braço, já parcialmente materializado, aí plasmando a pulseira nas condições reclamadas. Então, aqui ele está nos falando sobre a falta de sintonia que está havendo entre o dirigente encarnado e o desencarnado. O dirigente desencarnado está tentando dirigir a sessão normal, tudo bem, tá correndo tudo bem. De repente, o encarnado pede outra coisa. A mente do médium vai registrar aquilo e vai atender, mas aí já muda o propósito, porque de repente o médium que está cedendo o ectoplasma acaba tendo que se dirigir de outra forma, então acaba atrapalhando a realização dessa reunião. Por isso que tem que ter muita sintonia. Se tem que haver sintonia entre os participantes da reunião, muito mais há que haver entre o dirigente encarnado e o desencarnado. Tem que haver uma perfeita sintonia para que o trabalho flua de maneira correta. Surgida a interferência, o serviço da esfera espiritual sofre enorme dificuldade de ação, diminuindo-se o proveito da assembleia encarnada. Então, atrapalha tudo, né? E na mesma pauta, requerimentos fúteis e pedidos desordenados dos circunstantes provocam ocorrências idioplásticas de manifesta incongruência, baixando o teor das manifestações, por viciarem a mente mediúnica, ligando-a à influência de agentes inferiores que não raro passam a atuar com manifesto desprestígio dos projetos de sublimação, a princípio acalentados pelo conjunto de pessoas irmanadas para o intercâmbio. Então, não pode haver a reunião para pedidos fúteis, porque sempre que houver isso, a espiritualidade superior se afasta. E onde a espiritualidade superior se afasta, a que não é superior, a que é de baixa densidade, vai se aproveitar e vai vir para querendo tomar conta. E isso depende de nós fazer com o nosso pensamento, o nosso estudo, a nossa
A orientação que a gente tem, né? Fazer valer tudo isso para que o trabalho ocorra da melhor maneira possível. Mediunidade e responsabilidade. De certo, não invocamos o relaxamento para o governo das reuniões de ectoplasmia, nem endossamos a irresponsabilidade. Então, esse serviço mediúnico tem que ser de muita responsabilidade. Embora é difícil, né? A gente manter, as pessoas se manterem completamente sintonizadas. Mas se quando houver uma reunião dessas, tem que ser de alta da espiritualidade maior. Recordamos simplesmente que a bancarrota de muitos círculos organizados para o trato dos efeitos físicos e notadamente da materialização se deve à própria incúria ou impertinência daqueles que os constituem, na maioria das vezes indagadores e pedinchões inveterados que descambam imperceptivelmente para a leviandade, comprometendo a obra ideada para o bem, porquanto interpõe os mais estranhos recursos na edificação programada, provocando enganos ou fraudes inconsistentes e intervenções menos desejáveis em resposta à irresponsabilidade deles mesmos. Então, são as reuniões de curiosidade, de cunho, de curiosidade, de frívolas, que não se pode, não é permitido. Como ele fala, não endossamos a irresponsabilidade. Elas existem porque em muitos lugares a gente pode até já ter ouvido falar, mas são irresponsáveis. Então, quem tem um pouco de conhecimento, um pouco de estudo, não vai nem realizar e nem participar de um tipo de reunião dessas. Em outros fenômenos. Idênticos fenômenos com a ideoplastia por base são comuns na fotografia transcendente. Então, essa parte aqui já pega aquelas partes que deixa a gente um pouco curioso, né? Que quando vê uma foto, pode-se ver uma pessoa desencarnada junto. Então, isso é um fenômeno da ideoplastia, que é a materialização de algum irmão, né, que pode ser feito através da foto, em seus vários tipos, porque se o instrumento mediúnico e acompanhantes não demonstram mais alta compreensão dos atributos que lhe cabem na mediação entre os dois planos, preponderando com a força de suas próprias oscilações mentais sobre as energias exteriorizadas, perde-se, como é natural, o ascendente da esfera superior, que sulcaria a experiência com o selo de sua presença iluminativa, impondo-se-lhe tão somente a marca dos encarnados inquietos, ainda incapazes de formar o campo indispensável
a receptividade dos agentes de ordem mais elevadas. Mais uma vez, falando sobre a esfera superior que acompanha os trabalhos e que não nos deixa sozinhos. Na mediunidade de efeitos intelectuais, que é, por exemplo, a psicografia, a psicofonia, a ideoplastia assume papel extremamente importante, porque certa classe de pensamentos constantemente repetidos sobre a mente mediúnica menos experimentada, quer dizer, se você tem uma ideia fixa, o médium tem uma ideia fixa, ele vai atrapalhar o trabalho e vai se atrapalhar. Pode constrangê-la a tomar certas imagens mantidas pela onda mental persistente, que fica pensando aquilo constantemente, como situações e personalidades reais. Ele vai ter aquilo tão real na cabeça que acaba atrapalhando. Tal qual uma criança que acreditasse estar contemplando essa paisagem ou aquela pessoa tão só por ver-lhes o retrato animado no filme. Então, para o médium, aquela imagem, vai ser tão real como uma criança que confunde, né? Ela vê o retrato ou assiste a televisão, o filme, e acha que lá são pessoas de fato, não é quer dizer, na verdade são pessoas, mas não são imagens, tá vendo a pessoa lá e não a imagem, né? Então, isso é a ideia fixa que nós não podemos ter, principalmente nos trabalhos, né, de efeitos intelectuais. Na mediunidade aviltada, onde os agentes ideoplásticos assumem caráter dos mais significativos desde épocas imemoriais no mundo, é justamente nos círculos do magismo, dentro dos quais a mediunidade rebaixada a processos inferiores de manifestação se deixa aprisionar por seres de posições primitivas ou por inteligências degradadas que cunham ideias escravizantes para quantos se permitem vampirizar. Então aqui nós entramos nos círculos do magismo, né? A mediunidade rebaixada, onde existem os trabalhos, né? Que a gente tanto ouve falar e que isso é um comprometimento muito grande, como ele fala aqui, que escraviza e permitem vampirizar. Então, alguém vem e coloca ideias na cabeça tanto pode ser do desencarnado como do encarnado, e cria toda aquela tela mental dele no plano desencarnado, pode até transformar aquele espírito num ser diferente, modificar a sua maneira de ser, né? O seu perispírito, né? Para escravizar esse irmão. Aceitando sugestões deprimentes, quantos se entregam ao culto da magia aviltante arremessam de si próprio as imagens menos dignas a que se vinculam, engendrando tabus dos quais dificilmente se desvencilham, à face do terror que lhes instila o demorado cativeiro às forças da ignorância.
Então, quando isso acontece, é difícil de se desvencilhar desses irmãos que são de baixa densidade, que procuram escravizar os outros para fazer trabalhos de qualquer natureza. Então, o irmão se submete a isso e depois, por algum pedido seu, e depois acaba se escravizando e é difícil de se desvencilhar. Submetida a mente à idolatria desse Jaez, quer dizer, é um trabalho de animal de carga, né? Então ele fica escravizado fazendo trabalhos difíceis, né? Trabalhos braçais, né? Digamos assim. Passa a manter por sua própria conta os agentes com que se tortura, tanto mais intensamente quanto mais extensa se lhe revele a sensibilidade receptiva. Então, isso depende da mente de cada um, e para se desvencilhar, é só o irmão mesmo que pode fazer isso através da sua mente, porque com mais alevantado poder de plasmagem mental, a criatura mais facilmente gera para si mesmo tanto o bem que a tonifica quanto o mal que a perturba. Então, depende daquele irmão mesmo se desvencilhar dessa ligação que ele se submeteu. E não se diga que o assunto vige preso a mero entrechoque de aparências, de vez que a sugestão é poder inconteste, ligando a alma de maneira inequívoca a criações que lhe são inerentes no mundo íntimo, obrigando-a a recolher as resultantes da treva ou da luz que se afeiçoe. Então, é o seu pensamento que vai se ligar. Se o seu pensamento for bom, você vai se ligar com a espiritualidade do bem. Se você não estiver com os pensamentos bons, sempre vai vir alguém que também não tenha esses pensamentos tão bons disponível ali para te ouvir, para te atender, para te ajudar. Então, a melhor maneira que a gente tem é estudando, lembrando de Kardec, né? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Não tem outra forma. Nós temos que sempre nos renovar. É difícil, às vezes, tem alguns assuntos que temos dificuldades, mas precisamos cada vez mais estudar, cada vez mais nos dedicar ao conhecimento da doutrina que tanto nos renova e nos faz sentir pessoas melhores. Então, assim terminamos esse nosso capítulo de hoje, agradecendo a todos vocês, agradecendo ao plano espiritual por essa oportunidade de aprendizado e que sempre possamos nos reencontrar de qualquer forma, quer assim, dessa maneira, cada um na sua casa, cada um se cuidando, ou então quando tivermos a oportunidade
de nos abraçar, voltando à nossa casa querida, Seara de Jesus. Muito obrigada, que Jesus envolva a todos, graças a Deus.